Bem-vindos de novo então aos vídeos sobre C# e ADO.NET e a partir deste vídeo vamos reservar aqui algum espaço para falar sobre um dos principais objetos que nós temos aqui para apresentação de dados e que é a Data Grid View. Ora, a Data Grid View nós já afloramos qualquer coisinha muito superficial no vídeo número 15 desta lista de vídeos, mas na altura apenas aflorámos alguns dos seus aspectos ou das suas propriedades para que pudéssemos então depois avançar no estudo da utilização do ADO.NET no C#. Desta feita, e agora que nós já temos um conhecimento mais sólido sobre a comunicação do C# com bases de dados, vamos então prestar um pouco mais de atenção à nossa Data Grid View, porque eu arriscaria a dizer que é dos objetos mais complexos, ou melhor, mais completos que existe na bateria de objetos que nós podemos inserir dentro das nossas forms. Ora, eu vou eliminar esta, ok? E vou mostrar o ponto de partida, o básico, como é que eu adiciono uma Data Grid View. Eu vou encontrar a Data Grid View aqui na secção Data, ok? É este elemento que aqui está, Data Grid View, que eu posso adicionar aos nossos formulários através de um duplo clique, ok? E, ou então arrastando. Ora, reparem no entanto o comportamento deste objeto, perdão, que quando eu largo no meu formulário, vai apresentar aqui assim este quadro com um conjunto já de opções que são diferentes de qualquer outro tipo de objeto da minha toolbox. Como podem verificar aqui, ele tem logo à cabeça uma opção que é o Choose Data Source, e eu tenho aqui Known, ok? E se eu selecionar aqui, reparem, há aqui um outro quadro que abre, que me permite definir qual é a fonte de dados que irá povoar esta Data Grid View, ou então adicionar ao meu projeto uma nova Data Source. Nós não vamos estar aqui a adicionar, isto é, permitir-nos adicionar uma base de dados aqui ao nosso projeto e depois ela ficaria intimamente relacionada com a nossa Data Grid View. Não vamos explorar aqui este tema. Temos depois aqui duas opções, neste caso o Edit Columns e o Add Column. Ambas nos irão aqui encaminhar para este quadro, onde nós podemos adicionar manualmente colunas à nossa grelha. E quando eu digo adicionar manualmente, significa isto que não estamos aqui a tentar utilizar a Data Grid View como um objeto com data source, okay, ou ligado intrinsecamente a uma base de dados, mas sim utilizá-la para apresentar dados internos, porque nós o podemos fazer, nós podemos criar uma data table para inserir dados e depois apresentá-los aqui nesta Data Grid View, sem sequer ter uma aplicação que tenha acesso a bases de dados, ok? Portanto, podemos utilizar a Data Grid View para essa finalidade. Eu não vou estar aqui a explicar, porque será muito simples. Se eu quiser adicionar aqui colunas, basta colocar aqui o nome, escolher qual é o tipo de coluna e depois já iremos falar um pouco melhor sobre isso, qual é o texto que irá aparecer na coluna, e vamos pedir aqui, por exemplo, coluna 1, é o nome da coluna, neste caso, a nível programático, ok? Será o index ou a chave de referência para a coluna. Eu vou colocar aqui coluna 1. Depois será uma text box, uma coluna com o aspecto por defeito, ok? Temos aqui outros tipos de colunas, neste caso botões, checkbox, combo box, image, links, e nós iremos ver o que cada um destes espaços é. Vamos deixar aqui por defeito e depois o texto que irá aparecer, neste caso o título da coluna 1, ok? Temos aqui opções, se ela é visível, se é apenas para ser lida, se está, congelada, ok? Vamos fazer um head, simplesmente, e reparem, cá está título da coluna e aqui o espaço. E posso continuar a adicionar colunas aqui às minhas colunas. Se eu fizer um close e fizer edit columns, reparem, cá está então a coluna com o seu título e depois já aqui um vastíssimo conjunto de opções, okay, relacionadas com esta coluna. Eu depois posso adicionar, cá está, adicionar mais uma coluna, posso alterar a sua
ordem através aqui destas teclas. Posso alterar aqui algumas das propriedades relacionadas com o aspecto, com o comportamento, com os dados, com o design, enfim, com o próprio layout, a largura, a altura, etc. Ora, não é propriamente este tipo de informações que nós aqui temos onde eu quero centrar a minha atenção. Isto porquê? Porque nós estamos a falar sobre a utilização de Data Grid Views com ligações à base de dados ou com a apresentação de resultados de bases de dados. E, portanto, o que nós vamos fazer é simplesmente ignorar aqui este quadro. Para regressar a esse quadro, bastará selecionar o objeto e utilizar esta pequena seta que está aqui. Basta clicar nela e automaticamente temos aqui o quadro apresentado. Vamos aqui editar as colunas, vamos remover a coluna que está ali selecionada para ficarmos novamente sem qualquer espécie de informação na nossa Data Grid View. Podemos redimensioná-la, poderemos fazer todo esse tipo de operações. Eu vou aqui se calhar dar-lhe aqui um pequeno espaço. Ok, vamos deixar ficar assim. E podemos aqui reparar então no seguinte, reparem a quantidade aparentemente curta de propriedades que a Data Grid View tem. Eu vou alterar o seu nome para grelha. Okay? No entanto, quando eu falava que a Data Grid View é realmente um objeto extremamente complexo, eu estava precisamente a referir-me ao seguinte. Vamos imaginar que eu crio aqui uma nova Data Grid View de forma programática, isto é, Data Grid View, que é a minha classe que faz a apresentação de dados através de uma grelha completamente customizável, isto é, completamente alterável pelo utilizador. Então, Data Grid View nova grelha é igual a New Data Grid View. Okay? E reparem, não há um construtor com parâmetros, não há rigorosamente nada. Eu quero que reparem agora quando eu for utilizar o meu IntelliSense e colocar nova grelha, ponto. E reparem na quantidade de informação que o IntelliSense tem sobre métodos, propriedades e eventos da minha Data Grid View. É quase interminável. E por isso é que eu vos digo que estamos a falar de um objeto da mesma forma que é muito interessante, é também, por vezes, algo complexo em termos de configuração. Okay? É evidente que nós não iremos aqui explorar todos os aspectos relacionados com a Data Grid View, mas eu vou largar aqui algumas pistas para que possamos tirar o máximo partido da Data Grid View. Okay? E esse vai ser aquilo que nos vai ocupar durante os próximos vídeos. Já vimos então como adicionar a Data Grid View, já vimos como alterar o seu nome, já vimos tudo isso, já vimos aqui também a existência deste quadro que nos permite adicionar manualmente alguns valores. Nos próximos vídeos vamos então começar a entrar de forma mais específica e pormenorizada relativamente às propriedades, métodos e eventos que a Data Grid View nos oferece.